Comparado aos magos regulares que não tinham técnicas de meditação de alto grau e não tinham certeza de seu futuro, Lei Lin sabia exatamente o que ele faria. Durante um longo período de tempo, os magos regulares precisariam procurar ou criar uma magia Rank 2 que fosse compatível com o modelo de magia que eles escolheram quando se tornaram um Magus Rank 1 e então tentassem solidificar seu mar de consciência dentro dele. Isso, é claro, tudo seria feito depois que a força espiritual e a conversão da essência elementar tivessem alcançado um certo nível. Tudo isso foi uma questão de sorte. Mesmo se alguém fosse capaz de ter sucesso por acaso, os dois modelos de magia poderiam resultar em desarmonia e desgaste, tendo um efeito adverso sobre o poder de um Magus de nível 2. Mas Lei Lin era diferente. Ele tinha uma técnica de meditação de alto grau. Toda vez que ele avançava, ele gerava um feitiço inato que se adequava completamente ao seu corpo. O que ele precisava fazer agora era elevar o nível de sua técnica de meditação e treinar até que o aluno de Kemoin subisse para outro nível. Só então ele seria capaz de ser promovido a um Arlok de nível 2. Para os magos que treinavam em técnicas de meditação de alto grau, desde que atingissem um certo nível, a técnica automaticamente empurrava e ajudaria um mago a avançar a uma velocidade muito mais rápida do que os magos comuns. Já alcancei os requisitos básicos para o aluno de Kemoin avançar para o segundo nível. Em seguida, vou ter que reunir força espiritual e produzir energia imensa para fazer um avanço no aluno de Kemoin. Informações sobre romper o segundo nível do aluno de Kemoin brilharam nos olhos de Lei Lin. Este é um processo que requer acumulação constante. Com a minha condição atual, isso precisaria de cerca de 2 ou 3 anos. No entanto, com alguns métodos especiais, como queimar grandes quantidades de força espiritual, por exemplo, o processo pode ser acelerado. Lei Lin fechou serenamente os olhos, parecendo emitir perigosos raios de luz. O tempo passou devagar e foi logo à noite. O céu estava cheio de nuvens bloqueando a lua e eles não tinham intenção de se mover. No plano secreto do Eternal River Plains, estava imerso na escuridão. Luzes mágicas começaram a se iluminar, conectando-se como pérolas enquanto traziam luz para a sede do Force Azons Garden. No entanto, mesmo que usassem grandes quantidades de luz mágica, em uma área enorme como a que a sede ocupava, ainda haveria muita escuridão e muitas sombras. Ao lado de um terraço de flores, figuras escuras emergiram das sombras, uma após a outra. Todas essas figuras usavam vestes negras com traços de sangue nelas. O cheiro de sangue em seus corpos era tão forte que não parecia que poderia se dissipar, e seus olhos não mostravam nenhum sentimento de emoção humana. Tudo era um puro desejo de matar e desabafar. Como é isso? É o exército Magi do quartel-general dos Magos Negros. Eles não são tão diferentes dos Magos da Luz, são eles. Lei Lin e Kaisar ficaram de lado. Desta vez, eles usaram sua autoridade para transferir os magos patrulheiros, removeram pessoalmente o mecanismo de defesa e deram as boas-vindas a essas pessoas. Kaisar sorriu para Lei Lin. Eles não são ruins, e talvez sejam muito mais fortes. Lei Lin respirou fundo. Devido aos ambientes severos em que eles viviam, eles tinham que ter grande destreza de batalha. Em geral, ser capaz de viver até agora só era possível com suas próprias mãos. O exército treinado pela Luz Magi também tinha passado por árduas e sangrentas batalhas, mas a única maneira em que eles superaram o escuro exército Magi foi em sua cooperação. Em termos de poder de batalha individual, eles não podiam comparar. Já se passaram 2 dias desde o ataque anterior. Nós só temos mais 3 dias antes da chegada da equipe de investigação da sede. Vai ser problemático quando isso acontecer. A expressão de César revelou seu descontentamento. Como sobre o Ed? Você não cuidou dele ainda. Ele se escondeu muito bem. As pessoas que enviei para procurá-lo ainda não descobriram nada. Lei Lin balançou os braços.
parecendo desamparado. Ele não será capaz de fugir do avião secreto de qualquer maneira. Então ele não vai vazar nenhuma informação. 2 dias depois, não importa se ele se encontrar com a equipe de investigação. Vamos esperar que sim. César olhou friamente para Leilin por um longo tempo e depois forçou as palavras de sua boca. Ele havia adivinhado que Leilin não estava fazendo esse trabalho sozinho e tinha intencionalmente soltado Wade. No entanto, enquanto Wade não foi capaz de espalhar qualquer informação, seria apenas bem um assunto pequeno. Em termos de benefícios gerais, contanto que houvesse limitações do contrato com o Trials EYE, César acreditava que Leilin não faria nada que prejudicasse seus interesses. Afinal, se essa operação falhasse, era impossível para Leilin retornar ao Forces Garden. Em vez disso, ele se tornou um fugitivo. Não é muito visível para trazer todas essas pessoas. O que vai acontecer se formos descobertos? Leilin olhou para a linha de magos sombrios atrás de César e perguntou, um pouco preocupado. Os magos leves da sede não eram tolos. Com o corpo de raios ao redor, cada ação que ele ou César tomavam era suscetível ao escrutínio, e se descobrisse que eles tinham relações com magos negros, eles imediatamente seriam vistos de perto. Não há outra escolha, não temos mais tempo. Em no máximo 3 dias, ou 2 dias, na melhor das hipóteses, precisamos trazer pessoas suficientes e transferir a autoridade para controlar o sistema de defesa para eles. O rosto de Kaysar era severo. Eu posso temporariamente arranjar para eles ficarem em alguns laboratórios abandonados e armazéns. Eles vão sair daqui a 1 dia ou 2, então nem precisamos preparar muita comida ou água. Esconder no armazém ocidental. Eu já minimizei os policiais e sentinelas de patrulha lá. Aqui está o mapa da mudança dos guardas e dos sistemas de alerta. César instruiu os magos negros para trás e passou-lhe um pedaço de papel manteiga. O líder pegou em silêncio, e com um arremesso de suas vestes ele se transformou em fumaça negra e saiu com os magos escuros atrás dele. Todo o processo foi extremamente silencioso, exibindo os resultados do treinamento dos magos negros. Leilin estava extremamente consciente de que, nos últimos dias, César e ele abusaram de sua própria autoridade e trouxeram vários lotes de magos negros para a sede do Forces Garden. Devido ao caos após o ataque, assim como ele e Kaysar ajudando a encobrir este plano, nenhum único magos descobriu que algo estava errado. No momento em que a autoridade para comandar o gênio da formação foi transferida, os magos negros cooperavam com os que estavam no mundo externo. Mesmo que todos os magos oficiais dentro do avião secreto agora, bem como os 2 grandes grupos do corpo de raios, estivessem ainda sem poder. Leilin suspirou profundamente e fechou os olhos. Ele já podia imaginar a confusão e perplexidade nesses magos quando eles morreram. Amanhã, você virá comigo para liberar o corpo central da consciência do plano secreto. Após o ataque, Desmond acrescentou outro selo e sem autoridade suficiente, o gênio da formação vai lutar. O rosto de César era sombrio. Na disputa para aproveitar o portão, o mais importante foi obter o corpo central da consciência pertencente ao portão para o plano secreto. Enquanto isso estivesse em sua posse, eles poderiam controlar o portão de platina do lado de fora e impedir a entrada de magia de luz do mundo externo. Pode-se dizer que a chave para tomar o controle do plano secreto era o corpo central da consciência. Depois que Desmond reforçou a formação do feitiço do selamento, apenas a autoridade de Leilin ou César não foi suficiente para desfazer a formação mágica e recuperar o corpo da consciência. Só se eles trabalhassem juntos teriam poder suficiente para fazê-lo. Foi por isso que Kaysar foi tão tolerante com Leilin. Não se preocupe. Isso já foi claramente definido no contrato, então não posso voltar atrás na minha palavra. Leilin virou-se para olhar para César. O que é mais importante é o que eu pedi de você. Como tem sido a preparação para isso?
Quando ele fez um contrato com os magos negros de nível 2 que o olho da prova testemunhou, Lei Lin também conseguiu ganhar alguns benefícios. Ele pedira uma grande quantidade de recursos que só estavam disponíveis para certas regiões escuras de magos, conhecimento acadêmico de alto nível, informações de pesquisa e até mesmo uma promessa que lhe permitisse entrar no Lighthouse of Night. Farol da Noite. Essa era a terra sagrada para os magos negros. Tinha um mago sombrio de 3 graus no comando, e sua reputação estava espalhada por toda parte. O líder original até usou sua própria força e derrotou, com um único golpe, o ataque combinado do diretor da Abyssal Moon Forest Academy, Silei e alguns outros magos do ranking 2. O pedido de Lei Lin foi um pouco difícil para o nível 2 dos magos escuros lidar no início. Embora ele fosse um delegado da Dark Magia Alliance, recomendar alguém para que eles pudessem entrar no Lighthouse of Night também requer de ele usando muitos recursos e favores. Quanto aos materiais, conhecimento e afins, foi outro grande problema. No entanto, Lei Lin tinha absolutamente insistido nisso, e o Obscuro Magus não teve escolha senão incluir isso no contrato. No momento em que ele pensou nisso, a expressão de César ficou escura e seu peito subiu e desceu ferozmente. Até mesmo sua respiração se tornou dura. Não se preocupe. O Black Blood Ores, Boneflowers e outros recursos já foram enviados para o seu quarto. Quanto à promessa de entrar no Farol da Noite, você conseguirá depois que tivermos sucesso aqui. Muito bem. Lei Lin assentiu e desapareceu na escuridão opaca atrás dele. Havia o som de algo se quebrando. 2 dias depois, no dia anterior à chegada da equipe de investigação. Era meio-dia e o calor escaldante brilhou forte no chão, resultando em uma onda de calor. A sede do Forsaken Garden, no plano secreto da Eternal River Plain, já havia recuperado sua vitalidade. Muitos magos ligeiros entravam e saíam do Merit Exchange Center, ao completarem todo tipo de tarefas. Os magos do lado de fora com posturas neutras saíram para reunir todos os tipos de recursos dentro do avião secreto antes de virem ao ponto de troca montado pelo Forsaken Garden e os trocaram por cristais mágicos para comprar poções úteis e informações de alta qualidade. Tudo parecia estar em ordem. Com Kaysar e Lei Lin dirigindo este trabalho, a sede já havia retornado à sua prosperidade e estabilidade anteriores. Claro, isso foi apenas na superfície. Dentro das sombras, pelo menos 50 maginegros haviam sido contrabandeados, e alguns lugares importantes com formações de defesa foram tomados por magos negros. A luz ocupada dos magos não fazia a menor ideia de que a sede do avião secreto aqui já havia mudado de propriedade. Como é? Como você se sente ao ver a sede que você construiu sendo destruída por sua própria mão? Uma voz viajou de trás de Lei Lin. Lei Lin se virou inexpressivamente e respondeu a Kaysar, que se aproximou: não sinto nada.